Hai messo un seme sottoterra, l'hai piantato, l'hai lasciato nelle mie mani. Anche se è passato del tempo, io non mi sono mai dimenticato. Ho usato le tue stesse lacrime quando eri senza forza per annaffiarlo. Quando sembra che tutto possa solo andare peggio, quando non sai come continuare la tua storia, ricordati che io sono il grande autore. Quando sembra che tutto sia al buio, ricordati che io sono luce. Continua a fidarti. In tutto questo tempo non sei stato sepolto, ma piantato. Ora è arrivato il momento di sbocciare. Questo è il tempo della tua ricompensa. Harvest 2023. Quando Dio usa le tue lacrime per far fiorire il deserto. Amém. Bom, hoje eu vou falar de risco. Quem aqui gosta de correr risco? Levanta a mão. Ixi, ninguém. Já vi o Edu? O Edu gosta. Temos então um campo fértil aqui para explorar. Mas o que é risco? Alguém consegue contribuir? Falar o que é risco? Não, é uma palavrinha meio difícil, né? Mas, bom, risco, quando a gente fala de risco, geralmente a gente pensa em algo ruim, né? E segundo o dicionário, é algo que pode dar errado. Então, automaticamente, quando a gente fala em correr riscos, a gente já pensa nas coisas ruins e negativas que pode acontecer. Mas hoje eu quero trazer o risco de dar certo. Amém? Então, a gente vai falar sobre isso. E risco é o quê? Volatilidade. Quando a gente fala de correr risco, a gente está falando de trazer volatilidade para as nossas vidas. Das coisas saírem daquele canal certinho e começar a ficar um pouco mais bagunçadas, inesperadas, fatos inesperados que pode acontecer. Então, a volatilidade é o quê? Uma oscilação. Essa primeira parte, eu vou ficar numa parte mais prática, depois eu vou entrar mais na palavra. Então, volatilidade nas nossas vidas, na vida com Deus, é a gente experimentar coisas novas, experiências extraordinárias, mas correndo algum risco e alguma volatilidade nas nossas vidas. Essa palavra ela veio quando a gente estava indo para a conferência, o início dela, né? Quando a gente estava indo para a conferência em São Paulo, e a gente estava no avião, e de repente eu comecei a pensar em risco. Né? E qual era o meu risco naquele momento? O risco de dar certo, de eu chegar na conferência, usufruir, aproveitar, ouvir tudo que Deus tinha para falar, ou o risco de eu não chegar, né? Um risco muito pequeno. Mas então Deus começou a falar ali sobre o risco, e temos outros exemplos então de um risco que pode dar certo. Por exemplo, o cara que, não são vocês, mas o cara que joga lá na Mega Sena, né? O cara que joga na Mega Sena, ele tem o risco de perder R$2, R$3, não sei quanto que é o negócio, ou ele tem o risco de ganhar toda aquela bolada. Então ele corre um risco de dar certo naquele sentido. E subir aqui para pregar a palavra pela primeira vez é um risco muito grande, vocês não acham? Traz uma volatilidade para as nossas vidas. Imagina você agora tendo que subir aqui e contar alguma coisa, né? Preparar alguma coisa, subir aqui e ter que falar. É um risco. Só que isso nos espreme, isso faz a gente correr, viver uma certa volatilidade, porque a gente acha que as coisas podem não dar certo, mas de repente Deus tem algo muito grande para fazer nas nossas vidas através desse momento que a gente se expõe para o risco. Amém? Então, eu sempre penso nesse risco, né, como foi a primeira vez para mim. Mas se você nunca se expõe
se você é aquela pessoa que quer viver dentro daquele canal, tudo certinho, sem nada correr fora desse canal, você é essa pessoa que não quer correr risco, mas você está abrindo mão de viver coisas muito diferentes na sua vida. Amém? Então, os riscos, eles podem estar aonde? No seu ministério, para você assumir algo novo. Então, imagina você sendo chamado para dar aula para as crianças. Parece uma coisa tão simples, mas a hora que você chega lá, aí você vai ver, peraí, agora tem que trazer uma palavra, agora tem que saber como controlar as crianças, e de repente você faz aquilo e nada dá certo. Então você correu um risco, você passou por uma volatilidade na sua vida e de repente você vai olhar, eu não quero mais isso, porque a minha primeira experiência foi muito ruim. Né? Talvez, para assumir um life, você assume o life e você faz a sua primeira reunião, ou você não quer assumir, né? Porque você quer viver aquela vida dentro daquele canal, e de repente você assume o life e a sua primeira, segunda reunião, as coisas não acontecem como você imagina. Então você fez o quê? Trouxe volatilidade para a sua vida e você precisa aprender o que fazer com essa volatilidade. Porque a nossa primeira válvula de escape é correr daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você pode ser chamado para ser um evangelista, e aí você sabe que o seu chamado é esse, e de repente você olha, não, eu não quero, eu prefiro estar aqui, que está tudo tão certo. Né? Quando a gente foi lá para pregar para os moradores de rua, olha, a gente não sabia o risco que a gente ia viver naquela situação. A gente entrou na situação de risco, mas a gente não sabia o que ia acontecer. A gente poderia viver uma experiência maravilhosa ou algo meio assustador. Né? E Deus, então, nos levou a ter uma experiência maravilhosa naquele lugar. Mas se a gente resolvesse ficar na nossa zona de conforto, sem correr aquele risco, a gente não experimentar isso que Deus tinha para a gente viver. E a gente pode trazer isso para a nossa carreira também. De repente você está no trabalho, na sua empresa, e o seu chefe chega, olha, agora eu gostaria que você fizesse isso. Aí você olha, não, mas eu gosto mesmo de estar aqui, só eu e a tela do computador, eu não quero lidar com pessoas, eu não quero ter que liderar pessoas, eu não quero ter que assumir E de repente você está deixando passar uma grande oportunidade na sua vida. Está certo que você vai trazer estresse, oscilação, risco, né? Porque nada pode dar certo, mas pode estar ali uma grande oportunidade na sua vida. E aí, eu lembro muito, o Jô não está aqui, mas eu lembro muito quando o Jô era um garoto, né? Ainda é um garoto, né? Mas muitos anos atrás, o Jô chegou para mim e falou, cara, eu vou começar a construir casa. E eu olhei, cara, como é que é? Não, eu vou começar a construir casa, cara. Eu já idealizei, é isso daqui. E um jovem, cara, eu olhava para aquilo e falava, meu Deus do céu, como ele tem, que coragem, cara. Que coragem que o Jô tem de encarar um negócio desse tamanho, construir casa, e de repente, se não dá certo, se a tua casa fica mal construída, né? Mas ele sabia muito bem o que tinha dentro do coração dele, que Deus estava botando. E eu lembro muito bem quando ele encarou esse risco. E aí esse exemplo do Jô me faz lembrar, ele viveu volatilidade na vida dele ou não viveu? Encarando uma questão dessa. Viveu muita volatilidade, né? Para tirar esse projeto do papel, botar de pé e fazer ele acontecer. E até hoje. Né? Mas essa lembrança, isso me fez lembrar aquela época do Jô, e eu também, bem jovem, né, eu olhava para aquilo, cara, admirava, assim, porque para mim não dava. Mas até que chegou a minha vez, e eu estava na empresa, e eu fui chamado para liderar uma das empresas do grupo, e dentro da nossa empresa tinha um economista muito bom, um cara com mestrado, ele dava entrevista nos jornais, ele escrevia para jornais, ele dava palestras, um cara muito bom. Né? E, de repente, ele fala assim, eu estou saindo da empresa. E a gente tinha um evento marcado. E, de repente, a gente olha, se junta como equipe, e a equipe fala, olha, eu acho que é tu, né, Rodrigo, tem que ir, ou a gente vai perder a oportunidade. E eu, aquele cara tímido, né, que era um desses que só queria ficar eu e o computador, não queria mais nada.
mal me levantava para tomar água. Então, de repente, Deus abriu essa porta e me colocou nesse evento. Então, estava lá um representante do Ministério da Previdência, lá em Porto Alegre, tinha umas 200 pessoas no evento, e eu tinha que apresentar e falar alguma coisa. E eu resolvi assumir esse risco na minha vida. Poderia dar muito errado, ou eu poderia descobrir algo diferente na minha vida que eu não sabia. E naquele evento foi muito bacana. Os meus colegas vieram, olha, foi jóia, muito legal, deram umas orientações, muda isso, fala assim, começa a tirar essa palavra, tira o né, que é tão difícil, né? Ó. Então a gente foi, e eu encarei esse evento, e no final do evento, o pessoal do evento Sul Brasileiro de Gramado falou assim, cara, tu não quer participar na mesa com os economistas dos bancos? Tu não quer ir lá falar, participar, pegar o microfone? Eu falei, cara, meu Deus do céu, isso não sei se isso é para mim. Então eu fui para o evento de Gramado e participei, 600 pessoas no hotel lá. Foi muito bom, o evento foi muito legal. E então Deus estava despertando, né, colocando essa coisa no meu coração, e eu falando, Senhor, eu acho que dá, e vamos, porque eu nunca gostei de correr dessas missões, né, que a gente recebe, porque justamente a gente pode descobrir algo novo. E aí o pessoal que estava no evento de Gramado falou, cara, vai ter um painel das consultorias no evento nacional, tu não quer participar? Cara, que loucura é essa? O que está acontecendo? E aí, cara, eu falei, vamos, depois eu vejo como que eu faço. E nesses eventos, níveis nacionais, assim, tem gente muito boa nesses eventos. Então, eles palestram assim, tecnicamente muito bom, e eu, tecnicamente, era inferior a todos, né? Nesses eventos, assim. Então, eu fui para esse evento nacional, 1.200 pessoas, um evento assim, Natal, muito grande, muito representativo para o nosso segmento. E lá eu palestrei, e depois o pessoal deu feedback, dizendo que a palestra, aquele palestra das 3 consultorias foi uma das melhores palestras do evento. Depois voltei para Gramado no ano seguinte, e lá em Gramado, assim, ó, Deus deu uma estratégia, eu sabia como falar para o nosso público, estava lá o economista do Banco do Brasil, da Caixa, do Banrisul e outros bancos, e depois no final o pessoal veio falar comigo, cara, que bom, cara, foi muito legal, foi a melhor palestra do evento. Eu falei, cara, Deus, o que é isso, né? Então, assim, tudo porque eu aceitei aquele convite. Porque senão eu ia ficar naquela, eu e a máquina, eu e o computador. Então, o que o Senhor quer para a tua vida é isso, que você esteja aberto para aceitar os desafios que os seus líderes vão colocar em você, que você vai sentir no coração. Você precisa agarrar isso, porque você pode descobrir algo muito poderoso na sua vida que você não sabe hoje. Amém? E como que a gente consegue amenizar os riscos? A gente olha, mas eu não quero, né, também tomar um tombo tão grande. Geralmente a gente consegue amenizar os riscos com uma visão de longo prazo. Quem tem visão de longo prazo para as coisas passa as volatilidades da vida de uma forma muito mais estável. Tá? Então, assim, imagina que você tem que organizar um evento na igreja e, de repente, esse evento você poderia organizar em 6 meses, e aí você vai lá, não, esse é o local que a gente quer, e aí você deixa para 10 dias antes, você chega e você vai ver que aquele local não está mais disponível. Você vai ver assim, meu Deus, e agora o que eu tenho que fazer? Eu queria aquele local, e o estresse já vem, e a ansiedade já vem. E se você tivesse programado no longo prazo, as coisas saíam muito mais fáceis para você. O problema do brasileiro é que nós não temos o costume de fazer as coisas no longo prazo. E eu vou dar um exemplo da minha vida, mais um exemplo da minha vida. Eu olhava no trabalho e eu falava assim, eu preciso crescer tecnicamente. Eu vejo as pessoas ao meu redor crescendo, e eu sempre me sinto inferior, e eu não consigo, eu olho, eu tenho medo de fazer uma prova, tirar uma certificação, porque eu tenho medo de não passar e todo mundo vê que eu não passei. Eu tenho medo de fazer uma pós-graduação, porque eu tenho receio de chegar lá e ser o pior de todos na sala. Então eu tinha esse receio na minha vida, e de repente eu parei e falei, cara, o que eu preciso para isso acontecer? Aí eu falei assim, 3 anos eu tenho que ter na minha vida. 1 ano eu vou passar nessa certificação, que é muito difícil, uma certificação nível internacional.
e os próximos 2 anos eu quero fazer uma pós-graduação numa das melhores pós-graduações do Brasil. Se eu terminar os 3 anos com isso, eu vou olhar para trás e eu vou falar, cara, deu certo. Sabe? Era isso que eu queria e agora, né, planejar para frente. O que aconteceu? Fiz a tal da certificação, passei, fui o primeiro cara a sair da sala de aula. Tá? Meu Deus, eu não me via condição nenhuma para acontecer assim. Eu tinha, sim, não vou passar na prova, né? E Deus colocou isso, passei na prova. Final desse ano, eu termino a minha pós-graduação. Então, assim, projetos de longo prazo me deram estabilidade. Se eu não passasse na primeira prova, eu tracei um plano de 1 ano. Eu tinha mais 2 ou 3 para fazer no ano. Então, essas coisas, a gente começa a trabalhar com os riscos na nossa vida. Se a gente trabalha com uma visão só de curto prazo para as coisas, a gente começa a viver a oscilação, fica desesperado e as coisas não acontecem. Bom, agora entrando mais profundo na palavra, a gente tem falado muito do avivamento de País de Gales. O pastor falou e a gente tem dito aqui nos cultos. E naquela situação que aconteceu uma reunião, onde uma menina se levantou, ela fez o quê? Ela se expôs ao risco. Ela abriu completamente o coração dela e rasgou o que ela estava sentindo dentro de quem era Deus. E ela simplesmente arregaçou o coração dela, a ponto de todos que estavam em volta começaram a pensar realmente quem Deus era. E de repente ali começou a ter aquela reunião, um envolvimento, e o Espírito Santo falando. E aí aquelas pessoas que tinham uma fé cultural começaram a sentir algo diferente e também rasgar os seus corações. E aí aquela menina foi a faísca pelo fato de ela se expor. Nos jovens ninguém gosta de se expor muito, né? Então imagina essa menina se expondo, ficando de pé e falando o que ela falou. E aí vocês já notaram que é diferente, quando aquilo está queimando no coração de vocês, é diferente vocês contarem para uma pessoa, cara, olha só isso aqui, o que tu acha? É diferente você falar assim, do que você arregaçar o seu coração e falar assim, ó, Deus tem me falado isso, Deus está falando. E você então queima as pessoas que estão ao seu redor com aquela chama que está dentro de você. E foi isso que a menina fez. Agora presta atenção, o que estava escrito nesse livro, que daí para frente é que começou o avivamento no País de Gales. Houve a profundidade do verdadeiro arrependimento. E depois a alegria de conhecer o perdão dos pecados. Eles entenderam então naquele grupo que eles precisavam se arrepender dos pecados, e era um arrependimento verdadeiro, genuíno, profundo, para que Deus pudesse agir e começar a trabalhar na vida de todos que começaram a chegar naquele lugar. Então as pessoas vinham e se arrependiam. Esse era o primeiro sentimento das pessoas. E quando a gente vai para a história de João Batista, a época de Jesus foi o grande avivamento da terra. Então João Batista foi o homem usado, e quando João Batista começou a pregar, depois veio Jesus e assim não parou mais. Através da vida de um homem, João Batista, que pregava o evangelho do arrependimento, a mesma coisa que foi falado aqui no livro. Tá? João Batista, depois que pregou isso, começou o movimento e a vinda de Cristo e tudo mais. Logo veio Jesus, e Jesus também passou nos lugares pregando arrependimento, passava nas cidades e falava, ai desse, que não se voltaram os olhos para o arrependimento nos seus corações, né? E Jesus, quando curava uma pessoa, olhava e falava assim, não peques mais, seus pecados estão perdoados. Então Jesus foi pregando o evangelho do arrependimento logo em seguida, depois de João Batista, né? Em Lucas 24, 46, 47. Jesus fala, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então,
João Batista, Jesus e depois os discípulos. Então os discípulos de Jesus começaram a sair nas suas primeiras missões e eles estavam pregando o quê? Arrependimento. E por isso o avivamento foi crescendo e vidas se convertendo. Pela genuidade do evangelho, as pessoas abriam o seu coração e falavam, eu quero isso. E eles falavam, arrependa-se dos seus pecados. E o movimento foi crescendo. Então Jesus passou curando as pessoas e aí Pedro, instruindo os seus discípulos, Pedro em Atos 2,38, Pedro fala assim, primeira coisa que Pedro fala para os seus discípulos, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Depois vem Paulo conhecido por trazer o evangelho da graça, tão deturpado hoje. Paulo, então, falando para o rei, falando assim, aonde que eu preguei? E o que eu preguei? Paulo fala assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, à visão dos céus. Preguei em primeiro lugar os que estavam em Damasco, depois os que estavam em Jerusalém, em toda a Judéia. Preguei para os gentios, dizendo o quê? Que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o arrependimento. Que obras que nós estamos praticando que mostram realmente o arrependimento dos nossos pecados? Muitas vezes a gente vive mostrando obras o contrário. E então todo o evangelho trabalha em cima disso na questão do avivamento. E o que as igrejas têm pregado? É difícil você ver um discurso de arrependimento hoje. Se não tiver arrependimento, não tem avivamento. A primeira porta para entrar para o avivamento é você se arrepender completamente, se fazer nada para receber tudo. Mas o que é o pecado? Para eu me arrepender, eu tenho que me arrepender de algo. Então eu me arrependo do quê? Dos meus pecados, daquilo que eu faço de errado, daquilo que não agrada a Deus, daquilo que Deus nos ensinou que não é certo. Mentira, roubo, sexo fora do casamento, homossexualismo. Tantas outras coisas, né? Se usurpar das coisas de Deus. E por aí vai, uma série de coisas hoje que Jesus colocou para a gente, cobiça e tantas outras, idolatria, né? Então, isso é pecado. Então, com o pecado, você não brinca, você se arrepende. Amém? Com o pecado, você faz isso. Então, a gente só entra no avivamento com perdão. Agora, vocês sabem por que os avivamentos acabaram? Eu não vou falar para vocês isso. Não vou falar. Está lá no final de todos os livros, de todos os eventos de avivamento, por que acabou o avivamento naquele momento. Isso é dolorido, isso mexe com cada um de nós, se a gente for falar. Mas uma pista é o contrário do que está acontecendo no avivamento de Asbury. Se vocês pensarem o contrário, é por isso que o avivamento termina. Agora voltando para a parte dos riscos, depois de ter dado essa curva. Depois da gente ver o risco, né, a faísca que aquela menina gerou e aconteceu todo o avivamento, eu quero contar duas histórias para vocês. Cris, puder projetar Lucas 18 a 23. Presta atenção nessas duas histórias que vocês vão ver caminhos bem diferentes. Eu vou ler aqui, tá? E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus falou para ele, por que me chamas de bom? Pô, se Jesus fala isso, quem somos nós, né? Para a gente se achar bom. Senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então o jovem falou para Jesus, mas tudo isso eu já faço, desde quando eu era jovem.
E quando Jesus ouviu isto, falou para ele: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e me segue. Cara, vocês têm ideia do momento mais extraordinário da Terra que aconteceu, no caso, né? Foi a época de Jesus, e de repente o próprio Jesus, o Filho de Deus, olha para ti e fala assim, ó, me segue. Cara, tem ideia do que é isso? Ainda que a gente tivesse a maior riqueza do mundo, viver uma experiência que Jesus poderia oferecer naquele momento valia muito mais de qualquer riqueza e de qualquer estabilidade na nossa vida. Então Jesus estava falando o que para ele? Cara, vende tudo, sai da estabilidade e vem para a volatilidade. Porque agora você vai ver coisas extraordinárias, coisas positivas e talvez algumas negativas. Vão ser mais pesadas do que você vive hoje, as negativas. E o que será que esse jovem gostaria de ouvir? Talvez ele gostasse que Jesus falasse assim, ó, vai ali, tem um grupo de pessoas, lidera aquele grupo e fica falando para eles. Ah, beleza, assim eu continuo minha vida, toco ali, faço isso. Né? Mas se de repente Jesus também falasse para ele, vai lá para o meio da rua e começa a pregar e todo dia prega lá. Em algum momento alguém ia chegar e ameaçar o cara. O que ele ia fazer? Olhar para a estabilidade dele e ia falar assim, cara, não, deixa eu voltar lá para a minha vida que eu tenho muito a perder e aqui eu posso ser preso, posso ser morto. Né? Então, esse jovem passou por esse dilema, mas ele deixou então de participar do momento mais extraordinário que a Terra já viveu. Ele trocou a estabilidade dele por esse momento. Cris, pode projetar a figura 1? Tá dando para projetar? Então eu fiz um pequeno gráfico, né, de volatilidade, que é um gráfico que eu acabo trabalhando com uns gráficos parecidos. Então eu quis traçar, essa linha amarela é a vida do jovem, né, do começo ao fim, e as bolinhas acima da linha são os feitos positivos que ele teve, e abaixo os negativos. Claro que eu criei isso, né, eu não peguei na história, até porque não fala quase nada da vida dele. Mas isso aqui é uma vida comum. Às vezes a gente tem um feito ali positivo, às vezes tem um negativo, mas a gente fica sempre naquela banda sem ser nada extraordinário para cima, nem ser nada pesado para baixo. Eu estou olhando aqui mais na visão ministerial, naquilo que Cristo pode fazer nas nossas vidas. Então, esse jovem vivia isso, a estabilidade. Quando ele foi confrontado para viver o momento mais extraordinário da Terra, ele preferiu então ficar sem passar por volatilidade. Pode tirar, Cris. Agora, a gente vai para um segundo personagem da Bíblia, o Pedrão. Né? Pedro estava lá, jogando as suas redes, pescando, na vida de estabilidade dele, tendo as questões do dia a dia normais. Então Jesus passa, olha para Pedro e fala assim, Pedro, vem e me segue. Cara, Pedro que tinha aquela vidinha, né, estável, simplesmente trouxe uma volatilidade gigante para a vida dele ao seguir Jesus. Aconteceram muitas coisas boas, mas também aconteceram coisas pesadas. Né? Vários momentos, medo de morrer, ser perseguido, ser caçado, ser preso. E isso, então, Pedro, que era casado, precisava sustentar a sua casa, Pedro olhou, seguiu Jesus. Cara, se o jovem tivesse aceitado o segue-me de Jesus, se ele tivesse vivido uma das coisas aqui, tá, teria valido tudo. Tudo que ele tinha. Então vamos lá, Pedro virou o porta-voz do grupo, né? Foi meio que a liderança do grupo depois. Pedro, pensa você, acontecendo com vocês, Pedro andou sobre as águas. Pedro estava na transfiguração de Jesus. E sabe quem que estava lá? Cara, Moisés e Elias. Imagina você ter essa experiência, ver o Jesus transfigurado e de repente Moisés e Elias, que o povo judeu tanto falava, né? Estava aparecendo ali na hora. Ele viu a ressurreição da filha de Jairo. E aí, imagina você estar no enterro e
Alguém orar e você vê a pessoa ressuscitando. Cara, que experiência é essa? Aí Pedro vai, leva uma chamada de Jesus, né? Quando, naquela hora que Jesus fala para Pedro, para trás de mim, Satanás. Lembra? Então Pedro já toma uma chamada semelhante a gente tomar uma chamada do nosso líder, uma chamada do pastor, né? Que às vezes a gente quer fazer o quê? Pô, cara, não quero mais, quero correr, tomei uma bronca, me expôs, falou não sei o quê, e Jesus chega para Pedro, Pedro, para trás de mim, Satanás. Cara, isso aí é pesado, né? Então, já tomou uns revés ali que se ele tivesse na vidinha dele, já não tomaria, né? Então, Pedro recebeu responsabilidades diretas de Jesus. Imagina Jesus falando para você, Sandro, apacenta as minhas ovelhas. Cara, escolhido, né? Organizou a última ceia do Senhor. Tomou outra chamada de Jesus quando tentou falar para Jesus, poxa, não lava os nossos pés, não. Pá, Jesus já deu outra, né? E aí, depois Pedro também cortou a orelha lá do soldado, e Jesus então foi ensinando Pedro. E Pedro, daquele homem bruto, meio sem saber como lidar com as coisas, virou uma rocha firme por ter andado com Cristo, por ter vivido os problemas que viveu, os ensinamentos, né? Pedro também viu Cristo ressurreto. E aí vem um ponto, talvez um dos piores na vida de Pedro, que é quando a gente vê a bolinha lá bem para baixo, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. Nossa, depois de ter vivido várias experiências dessa, imagina você, como você se sentiria sabendo que Jesus era o Filho de Deus, que ele estava fazendo tantos milagres e de repente você nega ele 3 vezes. Esse foi o revés na vida de Pedro, mas, cara, ele entrou por risco. Fez coisa errada, mas acertou e viveu experiências incríveis. Então, no Pentecostes, né, Pedro foi o pregador onde 3.000 se converteram. Multidões. Então, Pedro começando a subir cada vez mais, crescer, ver coisas incríveis. Participou da ressurreição de Dorcas, né? E realizou diversos milagres. Agora, olha que incrível, só para finalizar a parte de Pedro. A sombra dele curava. Pô, cara. Figura 2. Isso é o que eu vejo da vida de Pedro. Começo da vida dele, pescaria, né? Trabalho, vivendo ali, de repente ele se abre para uma vida com Deus. Então ele começa a viver experiências, bolinha para cima é cada vez mais extraordinário, bolinha para baixo são alguns reveses pesados que acontecem na nossa vida, mas só acontece para quem se abre para o risco. Se você não se abre, você não é forjado dessa forma. Figura 3. Aí então, o gráfico comparativo das duas vidas. Uma vida sem feitos, sem experimentar muita coisa extraordinária, e a vida de Pedro, então, com as bolinhas indo para cima, muitas coisas grandes acontecendo na vida dele. E aí a nossa vida vai passando, e a gente fica sempre naquilo, sem querer sair do risco, sem querer trazer uma volatilidade para as nossas vidas, sem querer viver o inesperado, aquilo que Deus tem, né, sem agarrar aquilo que foi dado para você, mesmo sabendo que é difícil, e a gente olha e corre disso tudo. E agora? Quem vocês seriam nesse cenário? O jovem rico ou Pedro? Valeu a pena ou não valeu? Pedro correu o risco de repente nada acontecer, de ser morto no começo e tal. Valeu a pena? Amém. Figura 4, Cris. E agora, valeu a pena? Um discípulo deixado numa ilha, o outro morto apedrejado, o outro queimado, 3 mortos por arma, 2 decapitados, 4 crucificados, o Pedrão de cabeça para baixo, porque a quem mais é dado, mais será cobrado, né?
Então o Pedrão sofreu mais ali. E aí, valeu a pena? Eles entendiam que o morrer era lucro. Porque é muito difícil entender isso. A gente só consegue entender isso quando a gente está realmente vivendo muito profundo no Evangelho e tendo experiências com Deus, tendo testemunhos para contar. Agora deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui é uma das maiores provas que Jesus existiu naquele tempo. Quem é que morreria e via os outros morrendo e continuaria pregando o Evangelho, sabendo que a sua vez ia chegar numa morte terrível, uma morte sem honra nenhuma, tá? E só pessoas que conseguiam viver esse nível de Evangelho é que aceitariam não ter honra nenhuma numa morte. Mas a verdade é que nós estamos falando sobre eles até hoje. E isso vai se arrastar até o final da vida. A gente vai estar falando e usando os exemplos deles nesse sentido. Esses homens se abriram para a volatilidade, para o risco? Sim. Viveram intensamente as suas vidas no Senhor. A verdade é que a nossa insegurança do que a gente já viveu e o nosso medo nos paralisa. Talvez é o medo de errar, talvez o medo de fracassar, medo de sentir vergonha, medo de perder se você é competitivo, medo de rejeição. Isso tudo traz insegurança e faz a gente querer ficar naquele canalzinho estreito das nossas vidas como jovem rico, sem querer viver algo que pode dar errado e sem viver o extraordinário de Deus. Então nós precisamos tirar esse medo, entregar nas mãos do Pai, para que a gente possa encarar os desafios que vão ser nos dados e para que a gente possa viver as maiores experiências da nossa vida e talvez as maiores dificuldades. E para você que é líder, uma das maiores atribuições, se não for a maior, é você descobrir os potenciais que existem em cada pessoa. É você entender que ele não vive num caminhozinho. Todo mundo precisa viver num caminhozinho. De repente um vai ser evangelista, o outro vai ser um pregador, o outro vai ser um grande líder, o outro vai cuidar de crianças. Cada um naquilo que Deus tem colocado potencial. E o líder precisa descobrir o potencial em cada uma dessas pessoas, para que eles possam também se sentir confiantes e se abrir para o extraordinário de Deus. Então essa volatilidade, ela pode ser na vida espiritual, pode ser na sua vida profissional, pode ser na sua casa. Eu não me incomodo muito com os meus filhos, eu não prefiro deixar assim, não quero passar por volatilidade. Só que para a gente ter segurança e poder entrar nesse nível de risco, nós precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Para que a gente entenda, para que que a chama arda no nosso coração. Para que a gente entenda que se eu sou conduzido com Ele, eu vou passar por momentos ruins e bons, mas no longo prazo eu sei onde eu vou chegar. Então eu quero que agora, a gente cantando essa música, você se examine se é um homem assim mesmo. Se você deseja se consertar com o Senhor e ir para o arrependimento, está aqui um momento para os corajosos, para quem quer se expor, correr risco. Aqui está o momento. Se você quer se consertar com o Pai. Porque essa é a porta de entrada para a gente viver um avivamento, para viver uma igreja saudável,
E se você quer ter a postura de Pedro e não a do jovem rico, fala isso para o teu pai, fala isso para o Senhor. Pai, eu desejo isso, eu quero isso. Eu não quero ser um covarde, eu não quero ser uma pessoa que vive só usufruindo das coisas. Eu quero ser um participante. Eu quero botar a minha cara a tapa, eu quero viver a volatilidade, eu quero viver os riscos. Mas eu quero viver os riscos de dar certo. Eu não quero ficar só esperando as coisas acontecerem. Eu quero viver o tudo, o máximo, Senhor. Isso é o que eu quero para a minha vida. Então fala com o Senhor. Hoje é dia de correr risco. E você decide se você quer ficar como sempre ficou, ou se você quer algo a mais do teu Pai.